Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui em mais um momento de oração. Eu desejo que nesta oração o Senhor renove as suas forças, a sua fé e que tudo à sua volta seja completamente transformado. Que as pessoas percebam a diferença que o Senhor faz na sua vida. Eu tenho certeza, irmãos, hoje à noite vai ser uma bênção. Esta palavra é para você que está pensando que o Pai te virou as costas, que Ele te deixou sozinho ou sozinha na caminhada. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra de hoje, porque Deus vai abrir os seus olhos e Ele vai te mostrar que Ele é fiel, Ele sempre esteve ao seu lado e Ele tem grandes planos para a sua vida. Amém? E eu quero aproveitar que você está aqui hoje e te dar um recado muito importante. A partir de amanhã haverá mudanças de horários nos vídeos que eu coloco aqui no canal. Então esta oração que sai às 8 horas da noite, a partir de amanhã será às 6 horas da noite, tá bom? E vai ter uma novidade aqui no meu canal. A partir de amanhã, às 10 horas da noite, eu vou colocar um vídeo com oração para te ajudar a dormir. Isso mesmo. Deus tem tocado muito forte no meu coração que muitos de vocês não estão tendo uma noite de descanso. E o descanso é algo que vem do Senhor. Deus deseja que o nosso corpo relaxe, que a nossa mente descanse, porque a Bíblia diz que enquanto nós dormimos, Deus trabalha em nosso favor. Por isso eu quero que você memorize, anote aí os horários novos do canal, tá ok? A partir de amanhã terá a oração da manhã às 5 horas da manhã, como sempre. A oração da noite, que era 8 horas da noite, vai passar para 6 horas da noite. Tá bom? Eu vou colocar esse vídeo ao vivo e eu quero muito que você participe e que você ajude a divulgar para as outras pessoas. E para finalizar o dia, às 10 horas da noite, vai ter a oração para você dormir em paz e você vai experimentar uma noite abençoadíssima. Deus tem colocado grandes coisas no meu coração e eu quero compartilhar com vocês às 10 horas da noite, ok? E não se esqueça então de se inscrever aqui no meu canal e deixar ativado o sininho da notificação para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Então vamos lá. Irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje lendo um versículo que está em Deuteronômio capítulo 31. Olha que diz a palavra de Deus. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo. Não se desanime. Irmãos, essa palavra falou muito forte no meu coração pela primeira vez, alguns meses depois que eu me converti. Desde quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu o recebi como Senhor e Salvador. Eu era um rapaz muito avivado, sabe? Cheio do Espírito Santo. Eu estava sempre falando do amor de Deus para as pessoas, porque eu queria que elas experimentassem a mesma unção, a mesma presença, a mesma transformação que eu estava vivendo. Mas aí teve um dia que eu acordei e eu não senti aquela presença do Senhor na minha vida, sabe? Eu senti uma frieza espiritual e eu não tinha o conhecimento de como Deus agia, como eu podia encontrar a Deus a cada dia, e por causa disso eu comecei a ficar muito preocupado. Parecia que eu tinha perdido a minha fé, parecia que Deus tinha me deixado na noite anterior, que Deus jamais estaria comigo por causa das minhas falhas. Começou a vir tantos pensamentos que bombardearam a minha mente, de que Deus não estava comigo. Aí eu fui correndo procurar um amigo que tinha mais tempo na caminhada com Cristo e eu contei a ele tudo o que tinha acontecido. E ele me disse assim: olha, você está passando por uma provação. Eu não entendi o que era aquilo, eu estava apenas começando na caminhada com Jesus. E esse amigo meu me explicou que existem momentos em nossas vidas em que Deus vai fazer silêncio. Deus não vai operar na nossa vida porque Ele espera que a gente cresça espiritualmente. É como se Deus nos deixasse um pouco de lado, mas isso tudo é para que a gente aprenda a viver pela fé e não pelos nossos sentimentos. E o que mais me marcou naquele conselho que ele me deu foi uma simples história que ele me contou. Ele me disse assim: imagine você saindo de casa em um dia nublado, você até acha que o sol foi embora, porque você não está vendo mais o sol e nem sentindo o seu calor. Mas não, o sol continua ali no mesmo lugar onde ele sempre esteve. Ele apenas foi encoberto pelas nuvens. E se você não acredita nisso, faz o teste de ir numa praia num dia cinzento e não passe o protetor solar. Quando você voltar para casa, você vai ver que as suas costas estarão tão queimadas e você vai perceber que o sol estava lá, mesmo que você não visse ele.
Eu achei interessante essa história, parece meio bobinha, mas ela me ensinou muito sobre a presença de Deus. E eu pensei que Deus tinha me abandonado porque eu não estava sentindo Ele, mas Deus estava comigo e eu precisava crescer espiritualmente ao confiar na palavra dele e não naquilo que eu estava sentindo. E é por isso que esse versículo que eu li para vocês fala toda a verdade. Deus estará conosco, Ele nunca nos abandonará e por isso a gente não deve ter medo e nem desanimar. Eu creio que hoje o Espírito Santo está falando com muitos de vocês. Você acha que tem algo de errado com você? Você acha que você se afastou completamente porque você agora se sente frio espiritualmente. Mas, meus irmãos, é hora da gente crescer espiritualmente. Amém? Deus quer te levar a um novo nível. Um nível onde a sua fé e a sua confiança no Senhor está acima dos seus sentimentos. E na Bíblia existem muitas histórias que comprovam essa fidelidade de Deus. E a que eu mais gosto é aquela história de José do Egito. A Bíblia diz que ele era o filho mais novo de Jacó e ele era muito amado pelo seu pai. Mas os irmãos de José não gostavam muito dele porque eles tinham ciúmes por ele ser o favorito do seu pai. E a coisa ficou pior depois que aquele jovem José, inocentemente, contou aos seus irmãos mais velhos que ele tinha tido um sonho em que todos se ajoelhavam diante dele. Ah, irmãos, para que ele foi falar isso? Naquela hora, os seus irmãos ficaram com tanta raiva, com tanto ciúme, que eles armaram uma emboscada para ele, jogaram José no poço, depois tiraram do poço e venderam como escravo. E aí eles disseram para o seu pai que aquele menino tinha sido morto por um animal feroz. E depois que José foi vendido como escravo, ele ainda passou por tantas provações, tantas dificuldades. Ele poderia ter pensado que Deus o abandonou, mas não foi isso que aconteceu. E o interessante é que a Bíblia diz que mesmo quando José foi injustiçado, ele foi vendido como escravo, abandonado pela sua família. E mesmo assim, Deus fez com que José prosperasse. Deus estava com José. E foi então que lá no Egito, ele começou a trabalhar para um homem chamado Potifar. Potifar era um oficial de confiança do faraó. E ele então estava ali trabalhando, só que a esposa de Potifar começou a cobiçar José. Isso porque ele era um homem de Deus, um homem que tinha princípios. E o diabo mais uma vez queria prejudicar a vida dele. Só que José era um homem que não agia pelos seus sentimentos, pelas suas paixões carnais. Ele obedecia ao Senhor acima de tudo. E um certo dia, a mulher de Potifar tentou abusar de José. Ela tentou agarrá-lo à força, só que José saiu correndo e as roupas dele ficaram nas mãos daquela mulher. E então, quando chegou seu marido, ela se fez de vítima e ela disse que José tentou agarrar ela. E naquele momento, José então foi lançado na prisão injustamente. Irmãos, eu acho que um dos piores sentimentos de todos é a injustiça. Quando você sabe que você não fez nada de errado e ainda assim todo mundo te acusa e então você é tratado de forma errada, as pessoas te humilham, as pessoas te tratam mal. Mas irmãos, Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da nossa história. Você que está se identificando com José hoje, saiba que Deus está na sua vida. E no tempo certo as pessoas vão ter que reconhecer que Deus está na sua história. Amém? Então lá na prisão, José começou a interpretar os sonhos daqueles prisioneiros que estavam com ele, e um deles acabou se tornando um importante funcionário do faraó. E muito tempo depois, um dia, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. E este homem que tinha vivido com José na prisão se lembrou de que José interpretava sonhos. E foi naquele momento que José foi tirado da prisão e interpretou os sonhos de Faraó. E então Faraó contou tudo aquilo que ele tinha sonhado, e José disse que aqueles sonhos significavam que viriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de fome sobre o Egito. E então José deu uma instrução maravilhosa para Faraó, dizendo que ele deveria armazenar grãos durante os anos de fartura, para que quando viesse os anos de fome, eles tivessem provisão. E Faraó então ficou tão maravilhado com aquele jovem tão sábio, tão instruído, que o nomeou governador do Egito. Olha isso, irmãos. José, a vida toda foi injustiçado, até que da noite para o dia, ele se tornou o governador do Egito. Deus o colocou nos lugares altos. E assim José foi recompensado pelo Senhor na hora certa. Por que eu estou dizendo isso?
porque eu imagino que muitas vezes José não sentiu a presença de Deus. Muitas vezes ele se sentiu frio espiritualmente, ele estava preso, abandonado, foi desprezado em sua própria casa, mas Deus estava com ele, e Deus é especialista em mudar a nossa sorte, amém? Por isso eu quero que você saiba que hoje você está mal, hoje você está vivendo um momento difícil, mas a promessa do Senhor é de que Ele nunca vai te abandonar. Deus pode usar todas essas circunstâncias trabalharem em seu favor. Por isso, se você está se sentindo angustiado agora, eu quero orar pela sua vida. Nós vamos unir agora a nossa fé, vamos voltar os nossos olhos para o Senhor Jesus e deixar um pouco os problemas de lado. Aquilo que nos perturba, nós vamos entregar em oração, amém? E eu espero que você tenha aprendido essa lição. O fato de você não sentir a presença de Deus não quer dizer que Ele não está com você. Continue confiando na sua palavra e você estará seguro e confiante todos os dias. Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos agora, porque eu quero orar pela sua vida. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença agora para engrandecer e glorificar o Teu santo nome. Oh meu Pai, nada é maior do que o Teu poder, a Tua glória e majestade. E nós nos rendemos aos Teus pés, porque sabemos que não existe nada melhor do que viver em comunhão contigo, do que viver debaixo da Tua proteção. Deus, muito obrigado por esses momentos de oração. Muito obrigado por esta porta que o Senhor abriu, aonde podemos unir a nossa fé nessa grande corrente de oração. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem planos abençoados para cada um de nós. Nós te louvamos pela Tua graça e misericórdia, e eu te louvo também, Senhor, pela vida desse irmão e desta irmã. Se não fosse a Tua presença, se não fosse o Teu cuidado, eles não estariam aqui. Por isso eu te peço, Senhor, em favor deles agora. Derrama, Senhor, da Tua unção, da Tua presença. Afasta desse lar toda a ação do maligno e faça com que o Teu Espírito Santo proteja todos que moram ali. Pai, em nome de Jesus, nós não aceitamos mais a opressão do diabo sobre a nossa vida. Quantos, meu Pai, têm sido atormentados dia e noite por pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, de derrota. Oh Deus, tira com a mão agora, Senhor. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu mando embora toda mentira do diabo, toda acusação, todo plano de Satanás para destruir esta família e esta vida. Em nome de Jesus, bata em retirada, Satanás. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Diabo, você não tem poder contra esta vida. Você tem fechado portas. Essa pessoa não tem encontrado trabalho, não tem encontrado um emprego. Eu te repreendo em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, abre portas agora, Senhor. Abra um novo caminho, Senhor, para esta pessoa passar. Que onde ela estiver, na rua, em casa, na escola, na faculdade, que a Tua luz, Senhor, seja maior do que as trevas à sua volta. Pai, que a presença do Senhor seja tão forte que não haja espaço para o medo, para a dúvida, e que essa pessoa consiga ter forças para vencer o mal, para vencer as dificuldades, confiando no Senhor e nas Suas promessas. Oh, meu Deus, quantas são as promessas de Ti para nós. Quantas vezes, meu Pai, nós nos pegamos ansiosos e preocupados. Estamos tão acostumados a ouvir notícias ruins, notícias de que tudo deu errado, de que nada vai dar certo, de que todo mundo vai sofrer e que esse é o nosso destino. Senhor, muitas vezes ouvimos tanto essas coisas que não conseguimos acreditar em dias melhores. Pai, eu te peço, traga alegria, Senhor. O Teu povo está precisando ser alegre novamente. Traga de volta, Senhor, essa paz que excede o entendimento, que não depende das circunstâncias. Ó Senhor Jesus, assim como o Senhor foi com o servo José lá no Egito, que o Senhor também esteja conosco, Pai, nas prisões, nas perseguições, nas injustiças. Nós entregamos agora, Senhor, os nossos sonhos, os nossos medos e esperanças. Oh, meu Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos. Nós consagramos a Ti a nossa manhã, a nossa tarde, a nossa noite. E te pedimos, ó Deus, dá-nos da Tua graça e da Tua força e sabedoria, porque sem Ti nada podemos fazer. E é em nome de Jesus que nós oramos e aquietamos o nosso coração,
Não aceitamos mais nenhum mal, nenhuma opressão, porque o Senhor já nos libertou. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço